Olá, vamos tratar da diferença entre a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Para que você entenda a diferença entre a obrigação principal e a obrigação acessória no bojo da relação jurídico-tributária, é fundamental que você saiba que a obrigação tributária surge com o fato gerador. Portanto, o fato gerador, ele é um ato que constitui a obrigação tributária. Um ato, portanto, constitutivo, na medida em que ele faz nascer um liame obrigacional, uma relação jurídica que deverá ligar o credor ao devedor, mais tecnicamente chamados de sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação tributária, respectivamente. Para facilitar, imaginando o fato gerador do imposto sobre a renda, o auferimento de renda. Quando se tem o ato de auferir renda, nasce a obrigação tributária relativamente a esse imposto federal. O que significa dizer que vai nascer o elo, vai nascer o vínculo que deverá unir o credor daquele imposto federal ao devedor desse mesmo imposto. E nós sabemos que o credor é a União. Eu não falava há pouco que o imposto é federal? E o devedor? O devedor é aquele que auferiu renda, não é mesmo? De modo que fica muito fácil perceber que a obrigação tributária ela surge com o fato gerador. Em outras palavras, o fato gerador faz nascer a obrigação tributária. Esse é um ponto indiscutível na doutrina, que desfruta de endosso generalizado. Agora, o propósito desse momento é você saber diferenciar a dita obrigação principal da obrigação acessória. É importante que você consulte o famoso artigo 113 do CTN. Ali nós vamos ter 3 parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 113 indica a obrigação principal, como aquela afeta ao dever de pagar, enquanto o parágrafo 2º indica a obrigação acessória, como aquela afeta a todos os deveres diversos do pagamento, os chamados deveres instrumentais. Então, neste momento, você já consegue estabelecer uma diferença nítida entre a obrigação principal e a obrigação acessória. Tudo que for pagamento, obrigação tributária principal. Tudo que for diverso do pagamento, na relação jurídico-tributária, vamos chamar de obrigação acessória. De cara, vou lhe dar um exemplo para você perceber de modo mais íntimo esse contexto e aí depois avançarei na discriminação, na distinção dessas duas obrigações tributárias. Pense nesse mesmo caso do auferimento de renda. Ora, aquele que auferiu renda se torna devedor do imposto de renda. E a União, como já sabemos, se torna credora. Agora pense nesse fulano, nesse sujeito que auferiu renda. Ele vai ter que pagar o imposto de renda. Como se chama isso? Obrigação tributária principal. E ele vai ter que entregar uma declaração do imposto de renda. Até o último dia do mês de abril, não é tradição, não é uma praxe a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física? Como se chama aquele ato de entregar declaração à Receita Federal do Brasil? Obrigação tributária acessória. Então você acaba de se aproximar dessa distinção que é muito tranquila. E eu poderia dar vários outros exemplos. Pense no ICMS. O ato de pagar o ICMS, obrigação tributária principal. E o ato de emitir uma nota fiscal, obrigação tributária acessória.
Pense nos tributos em geral. Qual é o contexto daquela escrituração contábil? O fenômeno tributário, ele exige a contabilidade, né? A chamada escrituração nos livros fiscais. Ora, como se chama esse ato de escrituração? Obrigação tributária acessória. Então você está muito bem, você já distinguiu o que é a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Mas eu vou avançar um pouquinho mais, porque dependendo do concurso que você enfrentar, o modo de solicitação do tema pode ser um tanto sofisticado e até do ponto de vista terminológico. Então preste atenção ao confronto. Nós dizemos que a obrigação tributária principal, ela é dotada de patrimonialidade, porque é o ato de pagar, né? E a obrigação tributária acessória é dotada de instrumentalidade. Então guarde essa situação distintiva, né? Patrimonialidade, obrigação principal, instrumentalidade, obrigação tributária acessória. Além disso, se fizermos uma aproximação do direito tributário com o direito civil, nós vamos perceber que a obrigação tributária principal, indicando o ato de pagar, ela seria a própria obrigação de dar. Os civilistas adotam essa terminologia com frequência, enquanto os deveres instrumentais, né, que se corporificam nas obrigações tributárias acessórias, são as obrigações de fazer e não fazer. Portanto, a primeira, obrigação de dar, as últimas, obrigação de fazer e não fazer. Estamos bem? Então, aqui nós temos mais alguns elementos que terminologicamente diferenciam uma da outra. Agora, é fundamental que você se apegue a um dado que trago neste momento e que tem sido muito explorado nas provas de concurso. Diz com o pagamento da multa. Como se chama o pagamento da multa? O pagamento da multa é a chamada obrigação tributária principal. Então, guarde, nunca o ato de pagar uma multa poderá ser obrigação tributária acessória. Porque a obrigação tributária principal é o ato de pagar o tributo e é também o ato de pagar a multa. Tudo bem? Então, memorize. E o que são as obrigações tributárias acessórias? São todos os deveres instrumentais que não se confundem com o pagamento, quer do tributo, quer da multa. Então, mais uma vez, exemplificando, é o ato de emitir uma nota fiscal, é o ato de entregar declaração, é o ato de escriturar livros contábeis, que são os livros fiscais. Portanto, estamos muito bem. Pagou multa, pagou o tributo, obrigação tributária principal. Emitiu nota, escriturou livros fiscais, entregou declarações, obrigação tributária acessória. Agora, mais um ponto que você deve saber e deve procurar memorizar. A questão da localização do tema no Código. Nós sabemos que o tema habita o artigo 113 do CTN. Parágrafo 1º se refere à obrigação principal. Parágrafo 2º se refere à obrigação tributária acessória. E o parágrafo 3º? No parágrafo 3º do artigo 113, nós temos um confronto desse tema. E desse confronto decorre uma consequência. Passo a explicar. Ali se menciona que o descumprimento da obrigação tributária acessória, descumprimento, memorize, deflagra uma obrigação tributária principal. Principal. Aí você tem que se lembrar do cifrão, principal.
com relação à multa. Não é com relação ao tributo, com relação à multa. Vamos detalhar esse tópico. Pense naquele fulano que está servindo para exemplificar a matéria, aquele fulano que auferiu a renda. Ele não se tornou devedor do imposto de renda? E a União não se tornou credora? E o fato gerador ao ferir a renda não fez nascer a obrigação tributária afeta, atinente ao imposto de renda? Você sabe que sim. E o ato de pagar o imposto de renda não recebeu o nome de obrigação principal? E o ato de entregar declaração não recebeu o nome de obrigação acessória? Legal. Suponhamos que esse fulano não entregue a declaração naquele prazo que lhe compete fazê-lo. Sabemos que até o último dia do mês de abril, não é assim? Se houver o descumprimento dessa obrigação tributária acessória, que é a entrega da declaração, vai nascer para esse inadimplente, porque houve um inadimplemento da obrigação acessória, vai nascer para esse inadimplente um dever de pagar uma multa. E isso costuma ser apresentado até normativamente, prescritivamente no Código, de que modo? Que o descumprimento dessa obrigação acessória faz nascer uma obrigação principal, ato de pagar, com relação à multa. Então você tem que prometer para mim que você entendeu o 113, parágrafo 3º, por um motivo. Ele é muito cobrado nas provas de concurso. E você percebeu que não tem nada demais. Se eu não emito nota, não é? Estou circulando com uma mercadoria, né, sem a nota fiscal, ou seja, uma mercadoria desacompanhada de nota fiscal, se a fiscalização interceptar aquele caminhão, aquela van transportando a mercadoria, poderá multar o infrator. Não é mesmo? Se eu tinha que entregar uma declaração e não entreguei, serei multado. Se eu tinha que escriturar livro e não o fiz, serei multado. E aí você vai perguntar, mas professor, e o tributo eventualmente devido? O tributo não tem nada a ver. Ele vai ser devido mesmo. Mas você concorda? Se nem nota eu emiti, né, se nem livro eu escriturei, partindo, né, da lógica de que muitas vezes, né, esse ato de pagar ele está umbilicalmente ligado ao dever instrumental, é natural que não tenha havido o pagamento do tributo. Aonde eu quero chegar? Né? Ele vai ser multado pelo descumprimento da obrigação acessória, independentemente do tributo que tiver que pagar. Então a autoridade fiscal vai exigir-lhe uma multa e também vai exigir o tributo que eventualmente deveria ter sido recolhido e não o foi. Mas o parágrafo 3º não trata dessa questão tributária, que é óbvia. Trata da questão da multa. O descumprimento da obrigação acessória faz nascer uma obrigação principal com relação à multa. E já caminhando para as dicas finais desse tópico, vou lançar uma pergunta capciosa. Você já ouviu falar na isenção e também na imunidade. Isenção não se confunde com imunidade, mas, independentemente do conceito peculiar a esses dois institutos jurídicos, pense que se o fulano é isento, ou mesmo imune, ele não deverá pagar o tributo. Combinado? Sem um rigor aqui no conceito dos institutos? Você não compreendeu bem? Claro que sim. Se o fulano é isento, não paga. Se o fulano é imune, também não paga. Bem, aonde eu quero chegar? Se não há o pagamento, não há a obrigação tributária principal. Agora sim a pergunta. E as obrigações acessórias? A obrigação tributária acessória, quando se tem uma isenção ou mesmo uma imunidade, permanece incólume.
O que significa incólume no bom português? Incólume significa inalterada. Inalterada significa imexível. Pode usar essa palavra sem medo, a palavra está dicionarizada, né? Ela sempre causa uma certa hesitação no usuário da língua, achando que a palavra não está no dicionário. Está sim, né? A palavra imexível, aqui uma dica muito rápida de grafia para você, né? De modo que eu demonstrei que a isenção, ou mesmo a imunidade, vão afetar a obrigação tributária principal, mas a obrigação tributária acessória permanece imexível. E aí você fala, professor, um exemplo. Vamos a ele. Pense naquele fulano que está transportando uma mercadoria. E essa mercadoria, ela é, digamos, um medicamento, um lote de medicamentos. E esse medicamento é isento de ICMS. Então é um caminhão com muitas caixas, né? Está lotado de medicamentos. Está indo de um estado para outro, de um município para outro, e a fiscalização, não é, ali fazendo um trabalho de rotina, intercepta o caminhão na BR número tal, e o fiscal vai conversar com o motorista. E lhe pergunta, o que o senhor está transportando? Aí o motorista diz, estou transportando medicamentos. E aí o fiscal vai fazer um pedido que é muito correto e natural. O senhor me dê a nota fiscal. E aí o motorista da própria boleia entrega a nota fiscal para o fiscal. E o fiscal pega a nota e verifica que, de fato, se trata de medicamentos e aquela mercadoria está isenta, conforme a lei número tal e o artigo tal dessa norma, muito bem, e não tem imposto a ser pago. Então aqui é um exemplo do que está acontecendo. Não tem imposto a ser pago, mas teve obrigação tributária acessória muito bem cumprida pela empresa responsável ou proprietária daquela mercadoria. Veja que o motorista está andando com a nota fiscal. O motorista nunca poderia responder assim para o fiscal. Falar, ó, não, a mercadoria está isenta, não tem imposto, eu também não tenho que andar com nota. Você entendeu que resposta totalmente equivocada teria sido dada? Não é? Não é porque a mercadoria está isenta que ele não tem que transportar o bem com a nota. Claro que tem. Por quê? Porque a isenção só afeta a obrigação tributária principal. As obrigações tributárias acessórias, que é o ato de emitir nota, permanecem imexíveis. Agora, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus leitores, né? Procure citar o dispositivo para justificar o seu raciocínio. Sobre esse tema da isenção, o artigo que dá a guarida, que dá chancela ao raciocínio, é o famoso 175, parágrafo único do CTN. Tudo bem? E o caso das imunidades? Bem, o tema das imunidades, ele vai ter um desfecho muito semelhante, para não falar igual. A entidade ou a pessoa, né, que venha a ser imunes, né, não terão que arcar com o pagamento do tributo, por uma disposição constitucional, porque a imunidade habita a seara constitucional. Mas e os deveres instrumentais? Devem permanecer imexíveis. Agora, se há um dispositivo que pode ser bem citado aqui, eu recomendaria o artigo 14, inciso 3º do CTN. Ali nós temos que certas entidades imunes a que se refere esse dispositivo, né, deverão sim manter a escrituração contábil dos livros em dia, né, e isso é a prova cabal de que a imunidade atinge a obrigação tributária principal.
enquanto as obrigações acessórias permanecem incólumes. Portanto, para você justificar esse raciocínio para a imunidade, eu sugiro a citação do artigo 14, inciso 3º, enquanto que na isenção o artigo preciso e fundamental é o 175, parágrafo único. Meu amigo, minha amiga, essas foram as considerações acerca do confronto obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Note que é um tema que pode ser solicitado em provas, quer em provas objetivas, quer em provas discursivas, e com essas palavras rápidas, creio que você tenha avançado significativamente na compreensão desse contexto. Tá bem? Bons estudos! Até a próxima! Tchau, tchau!